Olá, meu nome é Keila Maiane e vou falar um pouco sobre o simbolismo em Portugal, começando pelo contexto histórico. A Europa vive, no fim do século XIX, o apogeu do capitalismo burguês, situação em que se destacam a derrota das últimas revoluções socialistas, a diminuição da inquietação social, a evolução do capitalismo financeiro e industrial, a maior estabilidade no panorama social, a rapidez no desenvolvimento tecnológico e científico, a supremacia do cientificismo e do materialismo. E Portugal, ele não acompanha o panorama europeu e mostra atraso em relação ao desenvolvimento capitalista acelerado do restante da Europa, apresentando no contexto a economia essencialmente agrária, baseada em processos ultrapassados, a frustração do projeto de expansão das colônias africanas, ordem para a retirada das tropas portuguesas dos territórios, né, entre a Angola e Moçambique, criação das estradas de ferro para a unificação do mercado interno, insuficiente para a modificação da estrutura econômica e social, o clima de insatisfação generalizada, sucessão de crises que levaram à instalação da República em 1910. E falando um pouco sobre antecedentes e origem dos simbolismos, né? As origens do simbolismo encontram-se na França, onde se destacam os seguintes acontecimentos. 1857, publicação da obra As Flores do Mal de Charles Baudelaire, que causou uma profunda revolução poética. O início do impressionismo, que foi em 1874, o quadro do pintor Claude Monet, no estilo de arte voltado para as mudanças e o movimento, para a captação do momentâneo, do fugaz, para as impressões efêmeras do momento. Reação contra o materialismo e o cientificismo da época, na tentativa de resgatar certos valores românticos, né, destituídos pelo realismo, como o espiritualismo, o misticismo, o desejo de transcendência, o decadentismo, a atitude marcada pelo negativismo e o pessimismo, a expressão da correspondência entre o concreto e o abstrato, entre as realidades físicas e metafísica, entre as várias sensações, linguagem sinestésica. Para dar continuidade, eu vou declamar um trecho do poema Um Sonho, de um dos principais autores do simbolismo em Portugal, que é Eugênio de Castro. Na messe que enlourece, estremece a quermesse, o sol, o celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons a menos fogem fluídas, fluindo a fina flor dos fenos. As estrelas em seus halos brilham com brilhos sinistros. Cornamusas e crotalos, cítulas, cítaras, cistros, soam suaves, sonolentos, sonolentos e suaves, em suaves, suaves lentos, lamentos de acentos graves, suaves. Flor, enquanto na messe estremece a quermesse, e o sol, o celestial girassol esmorece. Deixemos estes sons tão serenos e amenos. Fujamos, flor, a flor destes floridos fenos. Soam vesperais as vésperas, uns com os brilhos de alabrastos, outros louros como nésperas. No céu pardo ardem os astros. Como aqui se está bem, além freme a quermesse. Não sentes um gemer dolente que esmorece? São os amantes delirantes que em menos beijos se beijam, flor, a flor dos frescos fenos. Terminando o trecho deste poema, vou falar um pouco sobre as características gerais do simbolismo, que é o anti-objetivismo, o anti-cientificismo, o antimaterialismo, a volta à subjetividade romântica, no aprofundamento total do subjetivismo, no exagero da subjetividade, a busca do eu profundo, a viagem interior, a autoescavação em busca das camadas mais profundas da psique, o inconsciente, a valorização do plano onírico, o mundo dos sonhos,
o isolamento, o distanciamento da realidade exterior. Os recursos presentes nessa linguagem são as sugestões, que são as metáforas insólitas, inusitadas e raras. Tem sinestesias, né, musicalidade intensa obtida pelos recursos sonoros da palavra, aliterações, assonâncias, palavras em desusos, palavras novas, busca do infinito, do absoluto, pelo todo, presença do vago, do nebuloso, do impreciso. O simbolismo, ele apresenta as seguintes relações com o parnasianismo. Aproximam-se quanto ao isolamento da realidade e distanciam-se quanto à impessoalidade parnasiana, porque a poesia simbolista ela é extremamente subjetiva e egocêntrica. Falando um pouco sobre os principais autores do simbolismo em Portugal, vou começar falando de Eugênio de Castro. Ele nasceu em Coimbra em 1869 e lá morreu em 1944. Fez um curso superior de letras em Lisboa e envolveu-se na publicação de 2 revistas acadêmicas, que é Os Insubmissos e Boêmia Nova. As 2 são seguidoras do simbolismo francês. Formado, ele vai a Paris e entra em contato com a poesia decadentista. Na volta, ele publica O Aristos, cujo prefácio audacioso provoca escândalo no meio literário. Morreu coroado de prestígio aos 75 anos, escritor e copioso. Suas principais obras são O Aristos, Belquis e Sagramor. Em segundo, é o Antônio Nobre, um poeta português nascido na cidade de Porto em 16 de agosto de 1867. Sua principal obra é a Só, que é marcada pela lamentação e nostalgia, imbuída de subjetivismo. Outra obra que é marcada por um profundo pessimismo, subjetividade e egocentrismo é a obra Torres, onde revela o culto ao profetismo sebastianista e nacionalismo saudosista. Ele faleceu com 32 anos de idade após uma longa luta contra a tuberculose pulmonar. E em terceiro e não menos importante é o Camilo Peçanha. O nome dele completo é Camila de Almeida Peçanha. E ele foi um poeta português que nasceu em Coimbra em 7 de setembro de 1867. Ele é considerado o melhor poeta do simbolismo português. Escritor da obra Clepsidra, onde expressa que é um característico ao movimento simbolista, e faleceu no dia 1º de março de 1926, em Macau, devido ao uso excessivo de ópio e à tuberculose pulmonar. Então é isso e muito obrigada.